existem várias abordagens dentro da psicologia, algumas elas trazem uns elementos muito legais para a gente estar trabalhando, como, por exemplo, o psicodrama. Eu gosto bastante de me apropriar de algumas questões que o psicodrama traz, que ele traz sobre a dramatização, e quando a gente fala de dramatização, a gente fala de papel, então ele enxerga a gente como se a gente estivesse executando vários papéis. Eu não sei se eu já trouxe isso para vocês, mas a gente está sempre executando papéis. Então, existe quando você está jogando, é um papel, quando você está namorando, é outro papel, quando você está lidando com os pais, é outro papel, quando está lidando com filhos, é outro papel. Isso é muito importante, porque cada um deles tem necessidades específicas, necessidades diferentes, e eles servem também para nos nutrir em necessidades e aspectos diferentes. Então, tudo tem que estar rodando bem, não vou dizer perfeito porque isso não existe, mas tem que estar rodando bem. Todos esses papéis, todas as nossas partes da vida, por isso a gente precisa ter muita atenção. Poker é um esporte muito solitário. Tá sozinho ali, você acaba não tendo tanto essa oportunidade da escuta, de compartilhar ali com pessoas que você vê a construção do trabalho, você consegue admirar e falar, vou ouvir um pouco mais que essa pessoa tem para dizer. Tudo na nossa vida é passageiro, tanto sofrimento quanto felicidade. E porque, por exemplo, existe uma coisa que é o tal do jogador de pôquer não consegue tirar férias. E tem aquela questão, né? Quando você tá surfando na onda, cara, surfa na onda. Porém, muitas vezes as pessoas, os jogadores de pôquer, eles têm uma dificuldade de parar porque eles estão muito felizes com o desempenho e eles não querem que aquilo acabe, entende? E assim, uma hora vai acabar, seja ele acabando aquela felicidade de maneira voluntária ou o baralho vai fazer com que acabe. Falando justamente para poder trabalhar a questão de ciclo de performance, né? Fazendo uma analogia de que às vezes quando você está ganhando, você se pega tanto nessa questão de que está bem, que tá, as coisas estão fluindo, e você acaba não tirando uma folga, não descansando, e como isso é prejudicial, muitas vezes apenas por um apego do momento da felicidade. Faz sentido isso para vocês? Flexibilidade, muitas vezes as pessoas acham que vou jogar pouco, eu vou poder jogar quando quiser. Mais ou menos, né? Porque você tem que ter uma certa disciplina, tem que ter uma certa regra, né? Mas é o que eu falo para vários jogadores, para todos eu diria que eu atendo. Eu falo assim, ó, você tá vendo esse momento que você está tirando aí de folga? Se você tivesse CLT, talvez não estaria tendo essa possibilidade. Você ralou, você deu teu sangue ali, agora você pode desfrutar. Essa é a flexibilidade que a gente busca. E também, não só nessas grandes flexibilidades, mas como nessas pequenas coisas que a Priscila trouxe. De você parar e, tipo, putz, eu preciso tirar um dia para poder levar um familiar ali no hospital, alguma coisa do tipo. Você consegue fazer isso. Eu quero trazer um conteúdo direcionado para as necessidades de vocês. Tenho muita coisa que eu posso falar aqui, porque, primeiro, a gente vem de um rompimento de geração e de conceito de trabalho ridiculamente grande. Ridiculamente grande. Porque na época dos nossos pais, aí a galera que tem 20, 30, 40 anos, né? Os pais dessas gerações, eles vinham de uma época onde ou você era engenheiro, ou médico, ou advogado, que eram classes que tinham um grande incentivo, precisava bastante, porque eles acreditavam que era a base de um país, né? Um país desenvolvido, tinha muita demanda, então eram profissões nobres, né, vistas com bons olhos, né, não que não sejam mais hoje, né, mas aí a gente já tem uma primeira quebra ali, que é onde a gente tem uma amplificação maior de outras profissões que não são tão glamurosas, mas que são extremamente importantes também. E aí a gente entra numa outra quebra geracional muito rápida, que é a questão da internet, né? E que não, na cabeça de uma pessoa que tem talvez 50, 60 anos, é muito difícil ela associar que a pessoa vai estar ganhando dinheiro sem sair de casa. Difícil. Na E, internet, um negócio que eles não dominam, é completamente alheio à realidade deles. E aí o que que acontece? Existe, primeiro, uma pressão social deles de pegarem, e primeiro, todo pai tem isso. Quem é pai aqui, né, e quem é mãe vai concordar que quando você cria um filho, você quer que o seu filho seja feliz e tenha um futuro próspero, independentemente do que ele faça. Mas existe essa preocupação. Quando você pensa assim que você
investir um tempo da tua vida, há uma criação de uma expectativa, e daí você rompe essa expectativa do outro, o outro se sente frustrado, você vai carregar, de certo modo, uma responsabilidade, tipo, eu preciso dar certo para que essa pessoa veja e me veja com bons olhos. Vamos lá, para todo mundo que estava prestando atenção nos últimos workshops, isso diz respeito ao que naquele aspecto da motivação? Você não se apegar à aprovação do outro. Que diz respeito justamente a buscar a motivação e o apoio de maneira extrínseca. Se você está Sim. buscando uma aprovação de uma outra pessoa, você não está fazendo aquilo por você, você está fazendo pelo outro, aí é difícil mesmo ter sucesso, né? Aí fica mais fácil de arranjar desculpas por não conseguir. Esse é um papo bem interessante, uma coisa bem importante para muitos jogadores, principalmente quando a gente fala de uma escola de pôquer, ou seja, pessoas que estão iniciando nesse mundo, é muito importante a gente bater esse papo. Vou adicionar uma coisa aí que vai mais profundo. Ah, é porque é um outro ser humano. Você também é um ser humano, cara. O que você está fazendo é por você. Você tem que ser o topo da tua prioridade. Flexibilidade é uma coisa que eu estou começando a me aprofundar ainda mais, porque isso vem, eu fui percebendo umas nuances ali nos jogadores de poker, porque, pensa, você tem que ser completamente não, mas bem flexível em relação à tua rotina, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, se alimentar no mesmo horário, grindar aproximadamente no mesmo horário. Né? Claro, com pequenos graus de variação ali, mas não pode, por exemplo, sei lá, vou dormir hoje 8 horas da noite, né? E amanhã eu durmo 2 horas da manhã. Cara, isso daí é inconsistência, né? Vai na contramão daquilo que a gente busca. E aí, essa busca por essa rigidez, por essa, digamos assim, essa inflexibilidade, acaba colocando na cabeça do indivíduo de que ele tem que ser uma pessoa rígida e inflexível. E aí, quando ele chega no jogo, o cara não se solta, não liberta um potencial criativo e começa a jogar só pelo GTO, né? Só aquele jogo mais quadradinho. E aí, se ele se solta um pouco mais, isso abre a possibilidade dele relaxar em outros aspectos. Então, como dosar essa parte da flexibilidade, isso é uma coisa muito interessante mesmo, que afeta mais do que os jogadores de poker conseguem imaginar.